Fala pessoal, nosso assunto agora será sobre estatística. Na verdade, algumas noções sobre estatística. Então, estatística que é uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados. E a estatística ela preocupa-se com métodos de recolha, organização, resumo, representação, interpretação de dados, assim como também tirar conclusões sobre características das fontes de onde estes dados foram retirados. Isso tudo para melhor compreender as situações. Então, para tentar entender melhor, eu quero que você imagine que você queira estudar uma característica de algum grupo de indivíduos, só que esse grupo é muito grande ou então por alguma outra razão fica inviável você abordar cada um dos elementos de seu grupo. Então o que você faz? Pega uma parcela menor, uma parcela pequena desse grupo e realiza o seu estudo ali e depois você faz uma extrapolação. É claro que esta extrapolação, essa inferência que você vai fazer, não vai ser tão precisa quanto se tivesse realmente examinado cada um dos indivíduos desse grupo. Mas vai ter uma boa noção, vai ter uma boa ideia do que representa aquilo que você constatou ali no grupo que você estudou. E esse grupo todo, que aqui eu representei com essa bola grande aqui, esse grupo é chamado de população. E essa parcelazinha que foi retirada do todo aqui, desse grupo grande aqui, essa parcela que foi retirada é chamada de amostra. Então, vamos tentar entender com um exemplo bem do nosso dia a dia, que é quando chegam as eleições, seja municipal, seja a nível estadual, sempre tem aquelas pesquisas, são feitas pesquisas. Então vamos pensar numa pesquisa nacional, uma pesquisa para presidente. Então é inviável você realizar uma pesquisa e conseguir atingir todas as pessoas para saber em qual presidente ela vai votar. Então o que é que acontece? Essas pesquisas elas são feitas com uma amostra. Vai um grupo de pessoas para cada um dos estados, faz uma entrevista com algumas pessoas de cada estado e assim, com aquela amostra que foi retirada, aquela pesquisa, são retirados aqueles dados e são tiradas conclusões de quem está na frente, de quem vai ganhar as eleições para presidente. Então é retirada uma amostra de toda a população brasileira, para assim saber quem vai ser o candidato que vai vencer as eleições. Outro exemplo que eu poderia dar é quando você vai fazer um exame de sangue. Quando você vai fazer um exame de sangue, é retirada uma amostra de sangue. E graças a Deus que existe essa forma, porque tinha como tirar todo o nosso sangue para fazer uma análise dele, né? Não tem como tirar, e são 4, 5 litros de sangue, se tirar, a gente morre. Então o que acontece? É tirado apenas um tubinho de sangue e a partir daquela amostra daquele sangue é tirada conclusões de como está o nosso sangue, o nosso organismo, certo? Então, população é o todo que você está querendo estudar e a amostra é uma parcela que você retira do todo. Então tem que entender isso aí. Então para fazer a pesquisa, você pega a amostra, faz uma coleta de dados e a partir dessa coleta de dados, depois de fazer a coleta de dados, você vai fazer uma análise desses dados e a partir daí você vai ter a sua inferência, você vai chegar em conclusões a partir de todo esse processo, certo?
Então, sempre que se vai fazer uma pesquisa, a gente trabalha com uma variável. Então, essa variável, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qual é a diferença? Quantitativa é uma variável que você pode contar, é uma medida. E a qualitativa você não tem como contar, é uma característica do grupo, certo? Então, o sexo, o gênero, se você for fazer uma pesquisa de gênero, de sexo, é uma pesquisa qualitativa. Já se você for fazer uma pesquisa sobre as idades dos alunos, as idades dos cantores brasileiros, essa pesquisa é uma pesquisa quantitativa, é números que você vai trabalhar. Se for trabalhar escolaridade, também é qualitativo. Renda, aí renda é quantitativo, é valores, então tudo isso vai ser renda, no caso é qualitativo. Então esqueminha aí: sexo, escolaridade, qualitativo; idade e renda, quantitativo. Agora vamos ver duas nomenclaturas bastante importantes na estatística, que é rol e amplitude. Então, eu tenho aqui um exemplo, tem aqui alguns dados, coloquei alguns números aí que podem ser notas, as notas de uma sala e por aí vai. Então, o que é que acontece? O que é o rol? Quando você tem esses dados aqui e eu quero organizar em rol, o que isso quer dizer? Eu vou organizar esses dados ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Quando eu faço isso, eu estou construindo um rol, certo? Então, é organizar os dados. Os dados, quando eles estão organizados, eles estão em rol, certo? Então, aqui, o que seria o rol? Colocar em ordem crescente, que na maioria das vezes as questões é assim, ordem crescente. Decrescente é mais difícil de aparecer. Então, qual é o menor número que eu tenho aqui? Eu tenho 2,5. Tá de vermelho. 2,5. Depois do 2,5 eu tenho 3. Depois do 3 eu tenho 3,5. Depois do 3,5 eu tenho 4,5, não é isso? Depois do 4,5 eu tenho 5. Depois do 5 eu tenho 7. Depois do 7 eu tenho 8. E depois do 8 eu tenho 9. Então, organizados os dados, eu tenho aqui o rol, meu rol. E a amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior valor do rol menos o menor. Então, eu tenho aqui 9 menos 2,5. 9 menos 2,5, que é 6,5. Então, isso aqui seria a minha amplitude. Então, agora vamos ver como montar tabelas e gráficos. Então, eu tenho aqui frequência absoluta e frequência relativa. Aí, para entendermos, vamos ver esse exemplo aqui. Diz assim: considere as massas de 20 alunos em quilogramas. Então, aí tem a massa, tem o peso, né? Como a gente popularmente diz, o peso de 20 alunos, certo? Então, o que seria a frequência absoluta? Que tem esse símbolozinho aqui, FI, e a frequência relativa. Então, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que saiu uma determinada massa do aluno. Por exemplo, quantos alunos têm 50 quilos? Então, isso será a frequência absoluta desse dado, certo? E a frequência relativa nada mais é do que essa frequência absoluta que eu falei agora, vezes 100 dividido pelo número total de
de alunos no caso, certo? Então, para iniciar a montar essa tabela, primeiro vamos organizar o nosso rol. Então, vamos colocar em ordem crescente, certo? Então, nós temos aqui, o número menor que temos aqui é o 50. Então, o 50. Vamos riscando aqui, sai uma vez, 50. Aqui outra. E só, duas vezes. Não é isso? Depois do 50, nós temos o 60. Então, nós temos aqui 60. 60, 60, só um 60, não é isso? Depois do 60, nós temos o 65. Então, temos um. Aqui outro. Aqui outro. Aqui outro. E só. O próximo é o 70. Então, nós temos um 70 aqui. 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Outro 70. Queria botar 10 aqui para caber para ficar organizado, mas não vai dar. Outro 70. Outro 70. Outro. Tem um aqui no final. O próximo é o 72, temos um aqui. Depois nós temos outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. E mais um aqui. E nós ainda temos o 80, né? 2,80. Então, vou botar aqui 80 e 80. Agora sim, 80. Então, vamos lá. Organizado em rol, agora vamos montar a nossa tabela. Então, nós temos alunos que têm massa 50, então aqui é a coluna das massas. Então, tem aluno que tem 50 kg de massa. Tem alunos que têm 60 kg de massa. Tem alunos que têm 65. Tem alunos que têm 70. Tem alunos que têm 72. E tem alunos que têm 80 kg, certo? Então, para fazer a coluna da frequência absoluta é bem simples. Quantos alunos tem que tem 50 kg? Então, você vai contar os 50. É 1, 2. Então, você bota o 2, bem tranquilo. Quantos alunos tem 60 kg? Então, você vai ver aqui, é só 1. Então, você vai botar o 1. Quantos alunos tem 65? É 1, 2, 3, 4. Então, você vai botar o 4. Quantos alunos tem 70? Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alunos. Quantos tem 72? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos tem 80? 1, 2. Então, frequência absoluta. Aqui, que eu esqueci de colocar, você pode colocar... Coloquei no canto errado isso aqui. O total. Aqui é que não vai ter nenhum dado. Então, o total aqui nós temos 2, 3, 7, 13, 18, 20. Então, 20 que é o total de alunos dessa pesquisa. Então, isso aí é um dado que tem que fechar essa numeração aqui, certo? Então,
frequência, esse F maiúsculo I é a frequência absoluta acumulada. O que é isso? É bem simples. Você vai repetir o primeiro número e vai somando com o próximo. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 6 é 13, 13 mais 5 é 18 e 18 mais 2 é 20, certo? Eu errei aqui quando estava montando a tabela, mas é isso, certo? Frequência absoluta acumulada. Para que é que serve essa frequência acumulada? Exemplo, se eu disser quantos alunos tem até 60 quilos, aí você vai olhar 3 alunos. Quantos alunos tem até 70 quilos? Aí você olha aqui, 13 alunos têm até 70 quilos. Quantos alunos têm até 72 quilos? Você vem aqui, 18 alunos. Então, para facilitar a leitura da tabela, certo? Agora, a frequência relativa, que tem essa formulazinha aqui, que é bem tranquila, é bem simples. O que é que acontece? Frequência absoluta, que é o que você achou aqui, vezes 100 dividido pelo total. Então, é bem tranquilo. Então, vamos fazer essa primeira aqui. Nós temos, vou fazer aqui, 2 dividido para 20 vezes 100. Então, 2 vezes 100 é 200, certo? 200 dividido para 20, 200 dividido para 20 vai dar 10. Se você achar mais tranquilo, você corta o zero aqui. 2 vezes 10 é 20, dividido para 2. Isso aqui vai dar igual a 10. 10 o quê? 10%, certo? Então, isso aqui, esse dado aqui, você vai encontrar em porcentagem, certo? Agora, próximo. 1 dividido para 20 vezes 100. Mesma coisa, corta o zero aqui. 1 vezes 10 é 10, dividido para 2 é 5. Então, 5%. Próximo. Agora com 4. 4 dividido para 20 vezes 100. Cortei o zero. 4 vezes 10 é 40, dividido para 2, 20%. Próximo, 6. 6 dividido para 20 vezes 100. Cortei o zero. 6 vezes 10 é 60, dividido para 2 é 30. Então, 30%. Agora, 5. 5 dividido para 20 vezes 100. Cortei o zero. 5 vezes 10 é 50, dividido para 2 é 25. E agora com 2, a gente já fez 2, é 10%. E aqui tem uma coisa bem importante, ó. 10, 15, 35, 65, estou somando, viu? 65, 70, 90, 100. 100%. Então, essa coluna ela tem que fechar 100% ou passar, ou até mesmo ser 99, alguma coisa, próximo de 100%, não pode ser distante. Então, tem que ou fechar os 100% ou praticamente fechar. Às vezes acontece de não fechar, mas por pouca coisa, certo? Às vezes por causa dos arredondamentos, passa uma besteirinha, alguns décimos, ou falta alguns décimos, acontece, mas tem que ser bem próximo. Frequência acumulada relativa é a mesma coisa da frequência acumulada absoluta, só que agora dá relativa. Então, 10%, 15, né? 10 mais 5, 15 mais 20 dá 35%, 35 mais 30 dá 65%, 65 mais 25 dá 90%, 90 mais 10 dá 100%. Então, como poderia ser construído um gráfico dessa tabela que a gente montou aqui? Então, fiz aqui 2 eixos, vou fazer um gráfico de colunas, certo? Vou tentar construir
Tá meio bagunçado, mas eu vou tentar mostrar como é que ficaria o gráfico de barras, certo? Aqui o eixo horizontal eu tenho a massa, certo? Em quilogramas. E o eixo vertical eu tenho a frequência relativa, que é em porcentagem, certo? Então nós vem aqui, o 50 foi quanto por cento? Foi 10%. Então sobe até o 10, certo? O 60 foi apenas 5%, então vem só até aqui. O 65 foi 20%, então vai vir aqui, ó. Certo? O 70 foi 30%, então o 70 vai vir até aqui em cima. O 72 foi 25%, então vai vir até aqui. E o 80 também foi 10%, então vai vir até aqui igual ao primeiro. Certo? Depois eu mando um vídeo para vocês mostrando a questão dos gráficos, porque fica meio mais complicado de estar desenhando. Então eu mando um videozinho com os gráficos para vocês entenderem os tipos, a diferença de cada gráfico. Certo? Valeu e até a próxima.